Eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Kona. Jogo indie, independente, Kona, chegando. Vou começar já falando das plataformas, porque é uma coisa que me cobram e tá certo. Eu esqueço de falar nos vídeos, coloco na descrição, mas é bom falar. Kona chegando para Xbox One, PS4 e Steam. É um jogo independente canadense. Não é o primeiro jogo desse estúdio, mas é o primeiro jogo maior. Os outros jogos são para celular e eles têm a proposta de fazer experiências interativas e agora é a maior de todas, realmente. O Kona, ele impressiona pelo visual de cara, assim, e conforme você vai se adentrando na história, pela forma como ele conta uma história investigativa, misteriosa e com nuances de terror e um quê de sobrevivência. A sobrevivência é sempre uma coisa que me preocupa nesses jogos, porque quando o foco é muito sobrevivência, você perde muito tempo se preocupando com essas coisas, e às vezes quando uma história está tentando ser contada, ela deixa de ser o foco e é triste esse tipo de coisa. O Kona não é assim. Eu li sobre o beta do jogo, que ele era bem diferente e mais focado nesses elementos de sobrevivência, de você ter que ir atrás de lenha e fazer fogueiras e não morrer de frio. Mas ele não é tanto assim, apesar disso ainda existir no jogo, o foco é a história. Tanto que o locutor, o narrador da história, é uma pessoa em terceira pessoa, é uma outra pessoa que está contando aquele caso específico. O nosso personagem ele é um veterano de guerra, então é interessante saber desse passado, mesmo que seja breve, para que justifique ele sobreviver a essas situações adversas. E é muito interessante, assim, antes de falar mais do jogo específico, esse padrãozinho que tem acontecido com jogos independentes, mais de terror, que se passam na neve, em tempestades de gelo, em situações adversas, em lugares ermos, isolados. E isso retrata muito da realidade desses desenvolvedores. Tem um jogo, por exemplo, Cold Dreams, um jogo russo, que conta a história de um pai e de um filho, que também se passa numa noite muito, muito fria. O Colate, que é um jogo, não lembro se é norueguês ou sueco, mas conta a história real de adolescentes estudiosos que desapareceram quando foram fazer uma pesquisa numa montanha. Um outro jogo legal pra caramba, que eu até falei dele bastante ano passado, considerei um dos mais legais do ano passado, é um chamado Near Death, que você também é uma cientista numa base na Antártica, tentando sobreviver a situações adversas de tempo. Muito bom esse jogo. E agora tem o Kona, que também se passa numa realidade, no norte do Canadá. Esse cara foi contratado por um magnata local, o jogo se passa nos anos 70, para examinar e investigar o que está acontecendo naquele lugar, mas o cara não sabe, não tem ideia do que de fato acontece naquela cidade. Quando ele chega lá, a cidade está deserta, é uma cidade bem, bem pequena, daquelas que todo mundo se conhece, e quando ele chega lá, ele vai de carro, ele sofre um acidente, acorda, e aí ele acha um contratante dele, e isso é bem no comecinho do jogo, um spoiler de leve para ver o tom de mistério que o jogo apresenta logo de cara. Acha esse contratante dele, esse magnata que queria construir empresas, indústrias ali para mineração de carvão, morto no mercadinho local ali. Então o jogo começa já assim, com ele desvendando esse corpo, você tira fotos desse cadáver, e aí elementos sobrenaturais vão permeando essa história que poderia perfeitamente ser um suspense mais pé no chão, um thriller mais policial, assim. Depois dele ter ido para a guerra, ele se tornou um investigador particular, e esse talvez seja o caso mais misterioso que ele já se envolveu, afinal as pessoas estão todas tidas como desaparecidas, mas a história se desenvolve mais, e tem essa voz em terceira pessoa contando, que é muito legal, dá um aspecto de livro mesmo para a história. O foco é isso, o foco é a investigação e a exploração. A cidade não é muito grande, mas é um mundo aberto que você pode explorar sem uma ordem específica, e você precisa muito do seu mapa para conseguir se locomover entre os lugares, porque você morre no frio. Aí entra um elemento de sobrevivência. Você encontra umas fogueiras e umas espécies de umas lareiras, assim, uns fogões no meio da floresta, que é uma coisa habitual lá desses lugares muito frios, que se você tiver os itens específicos, você consegue se aquecer lá, mas não por muito tempo. E uma das coisas legais é você conseguir um casaco, um casaco ainda mais grosso, né, mais espesso, para que você consiga sobreviver a, por exemplo, entrar numa caverna de gelo, que aí o personagem não conseguiria do jeito que ele tá. Eu achei esse jogo muito legal, a história ela vai para um lance mais folclórico no final, um lance meio Wendigo, que é uma coisa que também está meio em alta. Eu gosto muito desse tipo de folclore, que é mais do norte dos Estados Unidos e do Canadá, de pessoas que, quando isoladas, elas praticam canibalismo, e o canibalismo e o fato de elas terem comido outras pessoas as transformam em monstros e tal. Então o jogo vai para esse lado também. Spoilear um pouquinho só, mas é legal também contar
que esse tipo de coisa existe. Existem uns perigos naturais, além da temperatura, que são os lobos. Isso é uma coisa muito importante, é uma dica muito valiosa, você seguir as pegadas de lobo, porque muitas vezes eu fiquei perdido e os lobos me levavam para lugares muito importantes. Claro que você pode chegar a encontrar os próprios lobos, mas existem meios de lidar com eles, e um deles, e o que é o meu preferido, é correr dos lobos. Então é um jogo que eu gostei muito, recomendo, e fico feliz com essa onda de terror investigativo no gelo. Esses desenvolvedores que vivem essa realidade gelada transpassam, né, passam isso, traduzem isso para os jogos, me interessa muito. Então, Kona, grata surpresa. Valeu!